O apóstolo João foi atirado em um caldeirão de óleo fervente, um evento marcante numa época de desafios inconcebíveis e tribulações severas. Surge então a história motivadora de um homem cuja crença superou as barreiras do imaginável. Visualize-se presenciando milagres celestiais, caminhando ao lado do próprio Cristo e frente ao risco de morte, sendo envolto por um poder misterioso que desafia a morte. Esta não é somente uma narrativa sobre a fé antiga, mas também um convite a adentrar nas profundezas da firmeza inabalável da crença e da resiliência que moldam o legado de João. Desde o início deste relato, você será levado de volta a uma época onde a verdade e a fé eram constantemente testadas. Ao mergulharmos na vida extraordinária de João, descobriremos não só a natureza de sua notável sobrevivência, mas também a luz que ele continua a irradiar, orientando-nos através das trevas da incerteza e do medo. Nesta viagem no tempo, onde milagres não são apenas possíveis, mas uma realidade palpável na vida dos que se atrevem a crer, a trajetória de João não é apenas um testemunho de fé, mas um exemplo vivo de que até nas situações mais árduas existe uma força superior nos convocando a confiar, esperar e vencer. Descubra hoje o poder da fé genuína e como até nos momentos mais obscuros existe uma luz que jamais se extingue. Lembre-se que o Senhor Jesus realizou incontáveis milagres e não haveria espaço suficiente no mundo inteiro para os livros que poderiam ser escritos sobre eles. Se ouviu que João foi milagrosamente preservado após ser jogado num caldeirão de óleo fervente, saiba que é verdade. Dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, 10 morreram como mártires, e Judas Iscariotes, o traidor, tirou a própria vida. Mateus 27, versículo 5. Contudo, o último apóstolo a falecer teve um destino distinto. João, um dos discípulos mais íntimos de Jesus e autor de alguns livros do Novo Testamento, é conhecido na tradição cristã como o discípulo amado. João 19, versículo 26. Filho de Zebedeu e Maria Salomé, e irmão de Tiago, também membro do grupo dos 12 discípulos. Mateus 4, versículo 21. João era possivelmente mais jovem que Tiago, que sempre é mencionado antes dele nos evangelhos. Originalmente um pescador, seu pai possuía um negócio próspero, contando com empregados. Marcos 1, versículo 20. João, provavelmente com cerca de 24 anos quando chamado por Jesus, inicialmente seguia João Batista, antes de se tornar um discípulo de Cristo. João 1, versículo 35. Alguns eventos nos evangelhos nos dão pistas sobre a personalidade, caráter e até a aparência de João, que junto com seu irmão Tiago, foi apelidado por Jesus de Filhos do Trovão. Marcos 3, versículo 17. Um indício de suas personalidades apaixonadas e impetuosas. Isso sugere que, normalmente, eles eram homens de emoções equilibradas, porém, em determinadas circunstâncias, o ímpeto da ira se manifestava rapidamente. Um exemplo claro ocorreu quando os habitantes de uma vila samaritana recusaram-se a receber Jesus. Naquela ocasião, os 2 irmãos prontamente propuseram: Senhor, queres que façamos descer fogo do céu para consumi-los? Lucas 9, versículo 54. Em outro momento, João foi ao encontro do mestre para relatar que alguém fora do círculo dos 12 apóstolos estava exorcizando demônios em nome de Jesus, e ele tentou impedir tal pessoa por não fazer parte do grupo. Marcos 9, versículo 38. Embora tal atitude revele um temperamento assertivo, também demonstra o profundo amor e a intensa lealdade que João e seu irmão tinham por Jesus. Isso implica que ninguém conhecia Jesus tão intimamente quanto João, que convivia diariamente com ele. Na memorável noite da última ceia, João foi quem se reclinou no peito de Jesus e indagou sobre quem seria o traidor. João 13, versículo 25. Jesus confiou a João uma série de responsabilidades, e ele esteve presente em quase todos os eventos importantes descritos no Novo Testamento. Destacamos 3 momentos cruciais no ministério de Jesus, nos quais João estava presente. Primeiro,
quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Marcos 5, versículo 37. Segundo, durante a transfiguração, Mateus 17, versículo 1. E terceiro, no Getsemane, Mateus 26, versículo 37. Além disso, o evangelista Lucas relata que João e Pedro foram encarregados por Jesus de preparar a última ceia. Na crucificação, João foi o discípulo que permaneceu mais próximo de Jesus no Gólgota e recebeu dele a incumbência de cuidar de sua mãe, Maria, João 19, versículo 26 e 27. Após a ascensão de Jesus, João estava entre os cerca de 120 discípulos em Jerusalém, quando Matias foi escolhido para substituir Judas. João também presenciou o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que resultou na adição de 3.000 pessoas à igreja naquele dia. Após a morte de Estevão e o início da grande perseguição à igreja em Jerusalém, os discípulos foram dispersos, mas João, junto com os outros apóstolos, permaneceu na cidade. Com o avançar da idade, João testemunhou a crucificação, a destruição do majestoso templo e foi preso várias vezes, à medida que sua pregação convertia muitos ao cristianismo. No entanto, os líderes religiosos, cada vez mais ressentidos com João por sua dedicação à causa de Cristo, declararam que enquanto a voz de João ecoasse entre o povo, nada poderia deter os cristãos, pois os milagres e ensinamentos de Jesus continuariam sendo lembrados. A voz de João precisava ser silenciada. Como os outros apóstolos, ele enfrentou numerosas perseguições ao longo de sua vida por pregar a palavra de Deus. Por volta do ano 81 depois de Cristo, surgiu o imperador romano Domiciano, que começou a exigir que fosse adorado como um deus. Este foi o primeiro imperador a perseguir os cristãos de maneira sistemática, pois quem se recusava a adorá-lo era açoitado, preso e morto. Domiciano fez João ir a Roma para ser julgado por sua fé diante das autoridades. Lá, as virtudes do apóstolo foram manchadas por testemunhas falsas que o acusaram de propagar heresias e de se declarar um deus. Por essas acusações, João foi preso e condenado à morte. No Coliseu, diante de centenas de espectadores que aguardavam sua execução, João foi lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas milagrosamente, Deus preservou a vida de seu servo fiel. E nem um cabelo de sua cabeça foi queimado, assim como preservou a vida dos 3 hebreus na fornalha ardente. Daniel 3, versículo 27. Nesse momento, a multidão se ajoelhou e glorificou a Deus. O imperador, assombrado pelo milagre, não ousou tentar matá-lo novamente. Contudo, a perseguição não cessou, e por decreto de Domiciano, João foi exilado na ilha de Patmos, condenado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 1, versículo 9. Alguns historiadores sugerem que Patmos era uma ilha-prisão do Império Romano, reservada para os criminosos mais perigosos, funcionando como uma prisão de segurança máxima. Os prisioneiros em Patmos eram forçados a trabalhar arduamente até a morte. Os inimigos de João pensaram que sua influência terminaria ali e que ele sucumbiria ao trabalho forçado e ao sofrimento. No entanto, para o servo de Deus, seu isolamento se tornou uma porta para o céu. Em Patmos, João teve a companhia de Deus, do Senhor Jesus Cristo e dos anjos celestiais, e recebeu revelações para transmitir às igrejas por todas as eras futuras. Após a morte de Domiciano, João conseguiu deixar a ilha de Patmos e retornou a Éfeso, onde continuou a pregar até falecer de causas naturais. Alguns escritores relatam que o apóstolo João viveu até uma idade tão avançada que em seus últimos dias precisava ser carregado para as reuniões cristãs. Embora muitos pastores preguem sobre o milagre no caldeirão de óleo fervente, não existe um versículo bíblico que corrobore essa história. O que temos são apenas tradições dos chamados pais da igreja daquela época. Ao contar essa história, observamos como a vida de João ilustra a maneira pela qual Deus pode utilizar servos mais velhos. Exilado na ilha de Patmos, muitos o viam como um velho caniço quebrado,
cujo tempo de serviço ao reino de Deus já parecia ter passado. No entanto, mesmo afastado das cenas habituais de sua vida, ele não cessou de testemunhar a verdade. Em Patmos, João fez amizades e, mais importante, conquistou almas para o reino de Deus. A sobrevivência milagrosa do apóstolo João destaca a notável intervenção divina a favor dos seus escolhidos. João foi lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas emergiu ileso por meio de uma intervenção divina. A narrativa se desenrola no contexto da história bíblica, ressaltando o papel significativo de João como um dos discípulos mais próximos de Jesus e seu compromisso contínuo com a fé cristã. João, conhecido como o discípulo amado, foi um dos principais companheiros de Jesus e autor de vários livros do Novo Testamento, incluindo o Evangelho de João, 3 epístolas e o Apocalipse. Sua devoção inabalável a Cristo e profundo entendimento dos ensinamentos de Jesus moldaram sua identidade como uma figura proeminente dentro da comunidade cristã primitiva. A tradição relata que João enfrentou perseguição sob o decreto do imperador romano e foi condenado à morte ao ser lançado em óleo fervente. No entanto, de forma milagrosa, ele saiu ileso, demonstrando a proteção divina que lhe foi concedida, similar à de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, Daniel 3, versículo 16 ao 28. A intervenção divina é um tema central na narrativa, já que a sobrevivência de João é atribuída à intervenção milagrosa de Deus, destacando o tema bíblico de livramentos miraculosos. Após sua sobrevivência milagrosa, João foi banido para a ilha de Patmos, onde recebeu revelações divinas e continuou a espalhar a mensagem do cristianismo até sua morte. Apocalipse 1, versículo 9 ao 11. A história de João encapsula a fé duradoura e a proteção divina que caracterizaram os primeiros mártires cristãos. A vida de João serve como um testemunho do poder da crença e do compromisso inabalável de indivíduos com sua fé, mesmo diante de perseguição e adversidade. Por meio de sua jornada notável, João inspira os crentes a confiar na providência de Deus e permanecer firmes em sua devoção à fé cristã. Ao concluirmos nossa exploração da vivência milagrosa de João, somos lembrados do poder duradouro da fé e da providência de Deus diante da adversidade. A história de João serve como um farol de esperança, inspirando-nos a confiar na proteção infalível e na orientação do Senhor, mesmo nas circunstâncias mais assustadoras. Que seu exemplo nos encoraje a caminhar na fé, sabendo que com Deus todas as coisas são possíveis. Ao refletirmos sobre a vida e a sobrevivência milagrosa do apóstolo João, somos profundamente movidos pela manifestação da graça e do poder de Deus na vida dos que o seguem fielmente. A jornada de João, marcada por provações, milagres e uma fé inabalável, não apenas ilumina o caminho daqueles que buscam viver segundo a vontade divina, mas também nos inspira a permanecer firmes em nossa fé. Apesar das adversidades, em Hebreus 11, versículo 1, somos lembrados de que a fé é a certeza do que esperamos e a evidência das coisas que não vemos. A vida do apóstolo João é um exemplo vivo dessa verdade, mostrando como uma fé inabalável em Deus pode nos guiar por meio das mais severas provações, deixando-nos intactos e fortalecidos espiritualmente. Romanos 8, versículo 37 nos garante que em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. A trajetória de João é um poderoso testemunho dessa promessa, evidenciando que mesmo diante da perseguição e da morte iminente, o amor e a proteção de Deus nos cercam, transformando nossos maiores desafios em vitórias espirituais. Em Tiago 1, versículo 12 é proclamado: Bem-aventurado o homem que suporta a provação, pois depois de aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A coragem e a perseverança de João diante das adversidades são um vibrante lembrete dessa promessa divina, incentivando-nos a suportar com paciência e fé, conscientes de que nossas provas atuais são apenas o prelúdio para uma eternidade gloriosa ao lado de nosso Pai Celestial.
Em 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9, Paulo escreve: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Este versículo ecoa verdadeiramente através da experiência de João, lembrando-nos de que, embora enfrentemos tribulações neste mundo, a presença constante de Deus nos oferece força, consolo e a certeza de que nunca estamos sós. Hoje, somos convidados a refletir sobre nossa própria jornada espiritual, reconhecendo que a verdadeira força reside não nas nossas capacidades humanas, mas na nossa capacidade de nos render à vontade de Deus, confiando plenamente em sua orientação e proteção. Que a vida de João inspire cada um de nós a caminhar com fé, coragem e amor, mantendo nossos olhos fixos na promessa de nossa futura glorificação com Cristo. Que possamos, como João, testemunhar a bondade e o poder de Deus em nossas vidas, tornando-nos faróis de esperança e verdade em um mundo sedento por redenção. E hoje, se você experimentou a presença divina ao assistir esse vídeo e sente o desejo de ter um encontro transformador com Cristo, dando início a uma nova fase da sua vida, ou se quer renovar seu compromisso por ter se distanciado dos caminhos por algum motivo, ou até mesmo nunca aceitou Jesus Cristo como Senhor em sua jornada, convido amorosamente você a aceitar Cristo. Deixe seu comentário abaixo expressando: Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado e que Deus te abençoe. Até a próxima.